Boa tarde. Começamos mais um Razão de Estado. Veja, esse é o programa que trata de relações internacionais de uma forma clara para a sociedade, porque relações internacionais não é complicado. Complicado é a maneira como as pessoas falam dos temas, das questões, dos acontecimentos internacionais. A sensação que se tem é que o objetivo é realmente tornar obscuro, para criar uma ideia de que há gênios que entendem uma realidade que só eles são capazes de entender. Não é tão... olha, veja, é complexo, mas isso pode ser explicado, pode ser debatido, pode ser apresentado de uma maneira acessível a todos. Este, então, é o nosso programa. Programa que é feito aqui, apresentado aqui na Pavivil. E por isso eu já mando um abraço para todos que nos acompanham, mando aquele beijo maravilhoso para o Pavinato, mando um beijo para toda essa equipe maravilhosa da produção, comandada pela Mafê, Nani, aí vou ter que falar de todos, Gabriel, tenho que falar do Janderson, tenho que falar do Todd, tenho que falar do Aleph, tenho que falar do Vinícius, essa é a equipe fantástica que faz com que tudo isso aconteça. E mandar um beijo aqui, ao meu lado, uma das criadoras do Razão de Estado, né? Ela, que na realidade é a verdadeira comandante deste programa, que depois ela vai não se apresentar, ela vai começar a tocar o andamento, mas eu já digo de barato. Nós aqui vamos tratar hoje em alguns quadros que são excepcionais. Nós temos de olho no conflito. Parece que vai ser difícil trazer ou conseguir que haja uma liberação para os brasileiros que estão naquele terreno onde o conflito Israel e grupo terrorista Hamas estão atuando. Nós vamos trabalhar também, tratar, discutir manifestações feitas por Sua Excelência, o assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, lá na França, em que parece, segundo está sendo divulgado por todos os jornais e as pessoas estão ouvindo, se referiu ao que está acontecendo lá como genocídio. Depois a gente vai refletir um pouco sobre isso. Vamos falar na questão de primeira classe. O que é primeira classe? É um quadro que foi criado aqui para tratar da nossa política externa e dessas personagens que só gostam de viajar de primeira classe ou querem sempre aviões novos para poder deitar e dormir, ao invés de ficar governando o país. No primeira classe, nós vamos tratar de um tema muito espinhoso. Carros com credenciais diplomáticas foram barrados na fronteira entre Bulgária e Turquia, portando drogas. Em síntese, carros diplomáticos portando drogas, estava sendo utilizado pelo narcotráfico. São alguns dos temas que nós vamos tratar aqui, e agora eu passo a palavra a Daniela Alves, que ela vai puxar os assuntos, já apresentando algumas considerações e fazendo algumas reflexões sobre esses elementos que eu dei apenas uma pincelada. É agora que nós vamos tratar. Dê o like, compartilhe e divulgue todo o trabalho que está sendo feito aqui. Bom, uma boa tarde, Marcelo, uma boa tarde a toda a equipe que está aqui conosco, uma boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. Não se esqueçam de dar o like, de compartilhar, comentem também conosco, vamos interagir juntos, tá bom? Eu sou a Daniela Alves e nós estamos começando agora o Razão de Estado. E olha só, Marcelo, nós vamos iniciar aqui com o quadro de olho no conflito. O Egito fechou a fronteira com Gaza após Hamas esconder terroristas em ambulâncias, não é? Mais uma vez, fechou. Mais uma vez. O grupo terrorista Hamas escondeu alguns de seus integrantes em ambulâncias que transportavam feridos da faixa de Gaza para o posto de fronteira Rafah, levando o Egito a fechar novamente a passagem, inclusive para estrangeiros autorizados a usá-las. Marcelo, como está essa situação? Porque com a fronteira fechando novamente, aqueles brasileiros, não é, que ainda estão à espera vão ter que aguardar ainda mais. Mas, claro, ainda existia aquela confusão do Brasil querer liberar também, junto com os brasileiros que estavam ali, alguns palestinos, tá? O que acabou travando a situação dos brasileiros lá. O que se alegou era que eram parentes próximos, não é? Você pode fazer um panorama como está a situação agora, como fica novamente essa questão da fronteira fechada e a conjuntura que nós temos ali? Bom, inicialmente vamos pegar essa questão dos familiares que são próximos e os brasileiros que lá estão. E vamos tratar de um dever do governo de um país. Eu lembro quando teve a crise da Ucrânia, no primeiro momento em que se buscava a recepção de refugiados, mas a transporte de brasileiros para cá, eu falei de uma maneira muito clara.
proteger e dar apoio aos seus cidadãos é dever do governo em qualquer lugar do mundo. Para isso que ele coloca embaixadas e consulados, para isso que ele coloca instituições, coloca departamentos, tem prédios, para isso que ele compra em alguns lugares verdadeiros palácios para os embaixadores morar. Porque a função de um governo é dar proteção e apoio aos seus cidadãos. Ponto. Esse é o ponto que não se discute. Eu lembro que naquela época eu também falei o seguinte: se isso é dever, o que deve ser especulado ou deve ser observado, avaliado, analisado e julgado é como será feito e o tempo para fazê-lo. Eu lembro que naquela época muitas pessoas estavam criticando, mas houve imediatamente a cessão de visto humanitário para os ucranianos virem para o Brasil, que foi uma goleada dada pelo governo brasileiro de então. Naquele momento, olha que coisa curiosa, foi rápido. Isso foi muito rápido. E tentou-se fazer de uma maneira mais acelerada possível o transporte daqueles brasileiros e de personagens que poderiam vir. Agora vamos, personagens que poderiam vir que não são brasileiros. Quando você trata da questão de pessoas, de brasileiros que estão numa região e têm familiares, é um ato de humanidade que o governo queira trazer os familiares também. Marcelo, só fazer mais uma pergunta dentro disso que você está falando. Mas a prioridade não deveria ser primeiro retirar os brasileiros? Sim. Porque para retirar quem não é brasileiro, você precisaria verificar o visto humanitário, que é uma outra categoria. Então você está deixando de atender imediatamente os brasileiros que estão lá para tentar resgatar mais uma população ali, claro. Não estou falando que a questão humanitária ela não deve ser considerada. No entanto, nós temos algo de imediato, que é resgatar brasileiro, e aí você passa a ter os procedimentos burocráticos para a questão do visto humanitário, né? Você lembra que eu falei do início, dever. Sim. O como e o tempo para tanto é que deve ser avaliado, apresentado, julgado de todas as formas possíveis. Isso que você falou está no como e quando. Primeiro, traz os brasileiros. Segundo, um compromisso com aqueles brasileiros de que serão os seus familiares também recebidos aqui de acordo com os critérios legais e as formas como são feitas relações bilaterais e são tratados e são respeitados os acordos internacionais. Por quê? Porque não pode trazer qualquer um sem saber quem são essas pessoas que estão vindo, pelo simples fato que são parentes ou familiares. É um gesto de humanidade você trazer a família, mas você não pode fazê-lo apenas porque é família, porque há critérios para tanto e deve ser impingida uma velocidade específica para cada caso, mesmo porque as famílias podem ter personagens que não são personas gratas, que poderiam estar vindo a reboque, fantasiados, tal qual esses indivíduos que estão utilizando os ambulantes para colocar terroristas. Você acha que estão sacrificando os brasileiros por uma questão política e ideológica ou ou na verdade estão tomando decisões de forma errada? As decisões são erradas de todas as formas desde que começou esse confronto. Veja, nós temos uma situação em que de imediato não há como solicitar para a mídia brasileira ou para qualquer analista que haja equilíbrio na avaliação ou no entendimento desse confronto entre Hamas e Estado de Israel. Porque não é um confronto entre dois estados. Isso não é o que está acontecendo. É um ato terrorista e a defesa de um país para proteger a sua sociedade que está sob risco de morte constante por causa desses terroristas, que tem nas suas cartas de fundação ou nas suas palavras de ordem e princípios doutrinários de ação política e militar, a extinção de um Estado e a morte de um povo inteiro. Ou seja, se houver qualquer ato de desumanidade, está por parte desses terroristas. Aí nós temos a seguinte situação. Como que seria, então, uma ação política correta? Primeiro, não se pode usar seres humanos como moedas de troca, ainda mais por princípios ideológicos. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é uma regra da política. Não, não é uma regra da política. Isso não está no Maquiavel. Tenham vergonha na cara e vão ler o Maquiavel completo, e não apenas o Maquiavel dos príncipes, o Maquiavel do livro O Príncipe. Sabe por qual razão? Porque no livro Maquiavel do Príncipe, ele já começa dizendo assim: sobre as repúblicas eu falei em outro lugar. Aqui eu falei sobre os principados. Tanto que o livro do Príncipe não se chama O Príncipe, se chama Do Principado. Esse é o primeiro ponto.
mas entrou para a história com o nome O Príncipe. Ali é um pedaço que ele diz como os principados são herdados, são construídos, são conquistados. E naquele ponto ele estava preocupado em como unificar a Itália. Por isso que ele escreveu O Príncipe para dar de presente para um líder que ele disse: é assim que nós temos que unificar a Itália, porque essas são as regras da política. Essa é a regra da vida e é assim que você tem que se comportar. Mas não é o poder pelo poder, é o poder para um determinado objetivo. E o objetivo é sempre o equilíbrio e a sobrevivência da sociedade. Voltemos para cá o uso das pessoas como moeda de troca. Aquele que acha que faz parte da política, está usando seres humanos como moeda de troca, não vale nada, não sabe nada de política e não leu nenhum autor clássico, muito menos Maquiavel. E se leu, não entendeu. E se acha que entendeu, está entendendo errado, porque Maquiavel nunca diz isso, mas é o que eles fazem. Então a nossa negociação já começou errada, Dani. Sim. Já começou eles incorporando o Hamas como se fosse um movimento social ou como se fosse um partido político. Hamas é terrorista, ponto final. Não é movimento social ou partido político quem degola crianças, quem mata crianças, quem estupra mulheres, quem fuzila pessoas desarmadas, quem sai metralhando pessoas que estão numa festa que não tem nada para se defender. Isso não é política, isso é monstruosidade. Mas eles olham para o Hamas e ficam cheios de firulas. Por quê? Porque são amiguinhos. Sim. Como eles são amiguinhos, toda a negociação foi feita de uma maneira inadequada. Aí nós temos o transporte de passageiros, que são cidadãos de outros países, dentre eles 30 brasileiros, que não estão recebendo prioridade nesse processo. Não estão recebendo prioridade. Algumas pessoas estão dizendo assim: ah, não, é porque isso é vingança. Não tem vingança nem de Israel e não tem vingança de nenhum daqueles países lá contra o Brasil, não. É incompetência pura. Dentre elas, isso que você falou de início. Primeiro traz os brasileiros e assume o compromisso público e explícito que trará os seus familiares mediante as negociações e o respeito pelo direito internacional e por tudo aquilo que tem que ser feito por um governo sério e competente. Que aí você tem que trazer, sim, os familiares. Mas e se nesse familiar tiver um terrorista? Se nesse familiar tiver um cara que tá com um planejamento estratégico na cabeça, está guardando todos os documentos de como vai fazer um ataque terrorista pelo mundo. Por isso que tem que ser verificado com consciência, com responsabilidade. E aí nós vemos, você foi precisa. Primeiro traz os brasileiros, depois ver os familiares. Sim. E o compromisso público e explícito de que os familiares virão, que serão feitas todas as negociações utilizando visto humanitário, questão dos refugiados, questão de como eles serão tratados nesse processo. Porque eles devem vir para cá, porque são familiares, é uma questão de humanidade. Mas não pode ser feito com irresponsabilidade e incompetência. O que está acontecendo é incompetência, porque fizeram discursos errados, defendendo pessoas erradas, ao invés de fazer aquilo que é certo, inclusive respeitando o Estado de Israel. Isso não foi feito. Marcelo, quando a gente acha que a situação já está ruim, ela pode ainda piorar. Eu vou entrar aqui com mais uma pauta, ainda dentro dessa questão, Mafê, para a gente poder dar continuidade. Sim. E até aproveitando o raciocínio que você colocou. Tá aí. Tá? Olha aí. Interpol é acionada para prender 2 brasileiros que vivem no Líbano por planejamento de ataques terroristas. A Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, foi acionada para prender 2 brasileiros que estão no Líbano. Eles são suspeitos de participar do planejamento de atos terroristas no Brasil. Os 2 têm dupla nacionalidade brasileira e libanesa. As investigações descobriram que alguns desses brasileiros fizeram viagens recentes a Beirute para encontros com o Hezbollah e definiram valores para colaboração em atos terroristas, listas de endereços a serem atacados e ainda recrutamento de executores. É interessante observar, Marcelo, que teve algumas pessoas que começaram a postar que isso é teoria da conspiração. Até colocar alguns prints de notícias no passado sobre células terroristas no Brasil, como se isso fosse uma grande teoria da conspiração. Mas, em primeiro lugar, não tem base nenhuma na realidade você ficar divulgando que isso é teoria da conspiração. São investigações da própria Interpol, da própria Polícia Sim. Federal. Nós já tivemos a própria Agência Brasileira de Inteligência fazendo interceptações, impedindo ataques terroristas dentro do Brasil. Já são conhecidas células terroristas no Brasil que conseguiram identificar antes de acontecer um grande horror aqui no nosso país. Como você vê essa situação, bem como essa tentativa, na verdade, de minimizar
os perigos do terrorismo e mais ainda, não é? De querer simplesmente aplacar, não é, que existe sim células terroristas internacionais, não é, em outros países como no Brasil, sim, como em vários outros países, não é? É como se quisessem divulgar que o terrorismo, a questão do terrorismo, ela é muito menor em termos de perigo do que se quer colocar, mas nós sabemos muito bem como o terrorismo ele está entrelaçado com outros crimes internacionais, como tráfico de drogas, tráfico de armas, questão da lavagem de dinheiro, não é? Que, aliás, já foi comprovado também estabelecimentos no Brasil que eram utilizados para lavagem de dinheiro, que, ao final, esses valores eram enviados para grupos terroristas no exterior para financiar seus atos terroristas. Você tem também o cruzamento com tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos. Então, é algo que se interliga com outros crimes internacionais e que o perigo, ao meu ver, é um fato, e todas as agências de polícia no mundo inteiro, obviamente, precisam ficar atentos e sempre investigando. Como você vê toda essa conjuntura? Dani, você é especialista no combate aos atores difusos. O que são os atores difusos? São os atores ilícitos das relações internacionais. Dentre eles, o tráfico de armas, o tráfico de seres humanos, o tráfico de órgãos. Nós poderíamos colocar o narcotráfico, poderíamos colocar os grupos criminosos internacionais que atuam. Mas eu vou citar um fato. Eu lembro que quando foi próximo da Olimpíada aqui no Brasil, houve um evento na Câmara dos Deputados, no qual você estava lá fazendo atividades, você acabou não indo para ministrar palestra. Eu acabei indo ministrar palestra no Nereu Ramos, lá que é o auditório da Câmara dos Deputados. Naquele momento, havia uma questão do risco, trabalhar sobre a possibilidade de terrorismo no Brasil. Naquele evento, eu lembro que quando eu comecei a me manifestar, eu recebi muitos agradecimentos do pessoal da Agência Brasileira de Inteligência, porque eu falei que não havia uma cultura de inteligência no Brasil, e essa cultura de inteligência seria uma cultura de respeito pela atividade de obtenção de dados e respostas ou informações sobre indivíduos que possam estar atuando com más intenções no nosso país. Sim. E que nos nossos serviços de inteligência, eles eram amaldiçoados porque não tinha nenhuma informação sobre o que eles estavam fazendo. Deixa eu explicar para todo mundo. É claro, se o serviço de inteligência fez bem feito, ninguém fica sabendo. Porque ele é proativo e ele antecede a ação. O papel dele é identificar quando pode acontecer um problema dessa natureza. Agora, quando falha também, né? Exato. Só para concluir, naquele momento, quando eu estava fazendo a manifestação, e logo depois foi o diretor da ABIN que foi falar, logo após a mim, que eu estava fazendo a mesa com ele, e ele me agradeceu porque havia 100 ações que foram cortadas na sua origem pelos serviços de inteligência do Brasil, seja a BIM, seja a Polícia Federal, seja as polícias militares, seja as polícias civis e os demais órgãos de inteligência que trabalham. 100. Isso, exatamente. Este era o número de personalidade, de atividades, sim, que eles conseguiram barrar. Voltemos para cá. Durante muito tempo, nós vivemos uma situação em que as pessoas diziam assim, mas espera aí, como que eles podem, grupos terroristas específicos que não fazem tráfico de órgãos, não fazem tráfico, conversa fiada, o Estado Islâmico, e eu, seguindo os teus artigos, e vocês consultam os artigos da Daniela, na época do Estado Islâmico, ele utilizava o tráfico de órgãos como uma forma, inclusive, de fazer o seu fornecimento e a busca de recursos. Sim. Lá eles faziam. Então, é tudo entrelaçado. Os criminosos internacionais, os marginais internacionais, os monstros internacionais, eles se identificam pelo cheiro de monstruosidade. Eles não agridem um ao outro, mas existe um pacto entre eles para eles trocarem serviços e fornecer resultados que possam lhes ser benéficos. Voltando para a questão desses dois brasileiros. O que está falando? São brasileiros que têm dupla cidadania e eles foram identificados como atuando pelo Hezbollah. Ora, qual é a questão do Hezbollah? É uma questão parecida com a do Hamas. A diferença é que o Hamas é sunita, o Hezbollah é xiita e recebe investimentos diretos do Irã, cujo governo é xiita. Qual é a lógica do Hezbollah? Disse que o Hezbollah é um partido político, verdade, ele disputa as eleições no Líbano, disse que é um movimento social, claro que ele tem ações sociais, porque ele trabalha também com um partido político, mas tem um braço armado deles que tem mais de 100 mil mísseis
estocados para atacar se necessário for e direcionados para o Estado de Israel. E esse grupo, braço armado, optou pelo terrorismo. Para encerrar essa manifestação, que é essa interpretação, essa avaliação que eu estou fazendo, eu sempre digo, ser árabe não significa ser muçulmano. Muçulmano é religião, o árabe é uma etnia, é um povo. Ser muçulmano não significa ser um radical ou um fundamentalista, porque é alguém que segue na risca, eu ser um ortodoxo, vamos colocar melhor. E ser um ortodoxo, mesmo aqueles que são fundamentais, não significa ser terrorista, porque o terrorismo é uma opção que indivíduos fazem por escolher métodos, táticas e formas de ação que trazem o pavor para todos e não têm respeito pela vida humana. É isso que está acontecendo. Então, nesse caso, esses brasileiros que estão ali, se brasileiros realmente são, eles optaram pelo terrorismo, acompanhando o braço armado e terrorista do Hezbollah, que atua com terrorismo também, segundo é identificado por várias instituições pelo mundo e vários países. Esses indivíduos são terroristas, eles têm que ser presos, identificados e enquadrados como tal, porque o terrorismo não pode ser tolerado no mundo. É um dos piores atores difusos que tem, porque eles se apresentam travestidos do corpo de outros tipos de atores, sejam empresas, sejam ONGs, sejam países quando eles tomam conta de governo. Vai no Afeganistão, vê o que está acontecendo no Afeganistão. Os grupos que tomaram conta lá. Sim. Assim nós identificamos. Nesse caso, esses brasileiros têm que ser identificados. E eu gostaria que fosse uma pena interessante para eles. Ao invés deles cumprirem pena lá, vai cumprir pena nos presídios do Brasil, que é para eles sentirem na pele o que eles fazem. Porque nos presídios do Brasil, as coisas são diferentes. Não é porque são bons presídios, não. Porque, infelizmente, nós vivemos a desgraça de que todo mundo fala de direitos humanos, mas ninguém tem pensa num sistema prisional que seja dignificante, obriga as pessoas a trabalhar lá para receber, trabalhando enquanto preso, para restituir a sociedade. E, além disso, para que eles tenham dignidade. Mas uma dignidade que faça com que eles paguem pelos crimes que cometeram. Era o que eu gostaria desses brasileiros. Tem que ser identificados e tem que ser presos. Marcelo, o Hélio me perguntou aqui no chat se eu tenho algum livro sobre esse tema. Hélio, eu tenho vários artigos e participações em livros do Tribunal de Justiça, tá? Que acaba sendo capítulos, na verdade. Esses capítulos eles são usados para treinamento de juízes aqui no Brasil. Eles estão no meu site, que eu posso colocar para vocês depois lá no meu Instagram. A Mafé sempre deixa aqui os nossos Instagrams, depois vai colocar aqui para vocês, tá bom? Você também falou, se eu posso explicar rapidamente a questão do Paulo Pavese, não querendo sair do tema, mas a Daniela poderia falar muito rapidamente do caso do Paulinho Pavese. Vou rapidinho só para explicar para vocês. Bom, no início dos anos 2000, o Paulinho Pavese, filho do Paulo Pavese, ele sofreu um acidente, foi para o hospital, né, e lá ele teve seus órgãos retirados e ao longo de muitos anos, o pai deste menino, ele conseguiu provar que o que aconteceu ali foi tráfico de órgãos. O filho dele foi morto para ser retirado seus órgãos para ser colocados em alguém com muito poder ali na cidade dele. Então foram muitos anos que esse pai vem sofrendo, tentando justiça, tentando fazer com que levassem a sério que realmente o tráfico de órgãos estava existindo, tá? E aí a Mafia até me mandou ontem um vídeo que viralizou novamente, do Paulo Pavese, dizendo que um dos médicos responsáveis foi solto, tá? Mas aquele vídeo que viralizou, na verdade, é um vídeo de 2019. Aquele médico, ele está preso, ele foi preso, se eu não me engano, em abril deste ano, tá? E ele continua preso. E depois desse caso do Paulinho Pavese, nós também tivemos uma mudança no Sistema Nacional de Transplantes. Então, hoje, o Sistema Nacional que nós temos é completamente diferente do que existia naquela época que ocorreu o crime do Paulinho Pavese, que praticamente não existia o controle, como é hoje um controle tão rígido e, na verdade, não tem nem intervenção humana, para você ter noção, na questão da fila de transplantes no nosso país. Então, mas de qualquer forma, ainda tem pessoas que precisam ser presas com relação a este caso e eu acredito que ainda vai avançar, mas o médico, sim, ele está preso. Então, a informação, infelizmente,
aliás, felizmente, né? Infelizmente, por as pessoas estarem utilizando um vídeo antigo e só querer, na verdade, like ao invés de informar realmente a população. Por isso, a gente sempre fala aqui. Olha, se você vê uma notícia ali, não sai espalhando para todo mundo como se fosse, sabe, a última chance do mundo de você ter uma informação, mas envie para alguém que você possa ter confiança de se aquilo é ou não é real, porque aquele vídeo que viralizou, ele é real, só que ele é antigo. Então, só para resumir, o médico está preso. Vamos dar continuidade aqui, Marcelo? Mas só que tem um detalhe, o programa do Razão de Estado trata de relações internacionais. E a questão dos crimes internacionais, ele está no escopo das relações internacionais. Pessoal, eu vou falar de uma maneira muito rápida, só para deixar claro. Criou-se o hábito de achar que relações internacionais corresponde à geopolítica. Não é. Relações internacionais é uma coisa, política internacional é outra, geopolítica é outra e geoestratégia é outra. Infelizmente, as pessoas têm o hábito de colocar tudo no mesmo prato como se fosse a mesma coisa. E não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você trata de relações internacionais, ela tem várias dimensões. Ela tem a dimensão econômica, ela tem a dimensão jurídica, tem a dimensão política, tem a dimensão social, ela tem a dimensão cultural e ela tem a dimensão ilícita, que é o estudo. E há vários tipos de atores que agem nas relações internacionais. Hoje é assim que se considera. Algumas teorias dizem que são 3 tipos de atores. Atores estatais, atores não estatais e o indivíduo. Eu discordo, eu acho que as teorias estão erradas. Elas não trabalham com as relações internacionais da forma científica, da minha perspectiva. Elas reduzem as relações internacionais à sociologia. Por isso eu discordo. Mas as melhores, e aquelas que nós trabalhamos, dizem que há 5 tipos de atores nas relações internacionais. O Estado, ou os Estados, as corporações multinacionais, as empresas que percorrem o mundo, as organizações não governamentais internacionais, as ONGs, os organismos internacionais e os atores difusos. São esses 5 tipos de atores que ficam dançando nas relações internacionais. Quando a Dani fala, quando trouxe essa questão do Paulo Pavese, é uma das dimensões, a dimensão jurídica e a dimensão ilícita das relações internacionais, que se trabalha observando, identificando e combatendo um dos tipos de atores, que é o ator ilícito, no caso, o crime organizado voltado para o tráfico de seres humanos ou o tráfico de órgãos, que é aquilo que a Daniela é especialista. E a principal especialista brasileira. E outra, Marcelo, é que as pessoas, elas têm essa angústia de mostrar a indignação, mostrar que, de fato, está completamente contra o sistema de injustiça no nosso país. Mas quando nós repassamos, não é, para outras pessoas que não acompanham o caso, nós não estamos ajudando em nada, muito pelo contrário, nós estamos atrapalhando, não é? Porque vai que esse médico resolve simplesmente processar, porque agora, sabe, aquelas brechas que existem à torta e à direita. Então, é por isso que a gente precisa ter bastante calma quando chega as notícias, não é? E segurar um pouco essa ansiedade, porque, de fato, nós temos que mostrar a nossa indignação, mas sempre prestando muita atenção, porque o que mais existe hoje na internet é caça-like e não um compromisso com a verdade e com a audiência, como nós temos aqui no canal do Pavivil. Vamos dar continuidade, Vamos dar Marcelo? continuidade. Agora nós temos o quadro Primeira Classe, que eu adoro. Primeira Classe é a política externa brasileira, não é? Porque vocês sabem das viagens maravilhosas que tem de primeira classe. Só né? primeira classe. Dos nossos governantes. Então vamos lá, Marcelo. Sentou aí na primeira classe? Sentei. Ótimo, vamos lá. Já estou até pegando meu champanhe, meu espumante na champanhe. Isso aí. No caso deles é champanhe, porque sempre é francesa. Vamos lá, volta lá para cima, isso aí. Em conferência presidida pelo Macron, o Celso Amorim... Não, gente. Presidida pelo Macron. Vou resumir aqui. Hoje, o Celso Amorim participou, tá, de uma conferência lá na França, que foi presidida pelo Macron. E ali, Marcelo, ele utilizou, não é, o termo que Israel está cometendo um genocídio. É interessante observar, Marcelo, que o atual assessor de Relações Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, ele hesita, por exemplo, de colocar a Venezuela como uma ditadura. Mas ele não tem a mínima incompreensão, ou na verdade o mínimo medo, não é, de utilizar a questão do genocídio para categorizar
um Estado democrático como é Israel. Como você vê essa declaração do Celso Amorim nessa conferência internacional, que é uma conferência, na verdade, para debater a questão do direcionamento de ajuda humanitária para Gaza, tá? E ali o representante do governo brasileiro, né, o ministro, na verdade, das Relações Exteriores, porque o Mauro Vieira, coitado, né? Ele só fica ali na sua posição de cerimonial, porque de fato ele não é o ministro. Quem infelizmente, é o Celso Amorim. Como é que você vê essa questão desse discurso do Celso Amorim, dele ter falado sobre Israel estar cometendo um genocídio em Gaza? Primeiro, vamos começar pela sobreposição de cargos. É uma aberração que Sua Excelência, o assessor especial para assuntos de relações internacionais da presidência, quando o cara tem um cargo que é deste tamanho, provavelmente essas atribuições são atribuições estranhas. Ou então isso é feito para massagear ego. Mas, infelizmente, mais do que a massagear ego, é uma atribuição estranha. É assustador e é lamentável que haja essa sobreposição por este cargo em relação ao ministro das Relações Exteriores. Olha que coisa curiosa. O Celso Amorim está tentando fazer aquilo que o Marco Aurélio Garcia fez no primeiro governo Lula. Tentando? Está tentando. Não, ele não tem competência. Ele não tem a competência do Marco Aurélio Garcia, com todo respeito. O Marco Aurélio Garcia, e detalhe, eu vou falar algo, espero que as pessoas não se ofendam. Eu sempre me referi a determinados personagens do governo Lula ou do partido de esquerda, eu dizia, eles são aqueles anjos caídos. Tá? Porque eles tinham certa competência. Ao admitir isso, alguns eu disse, esse cara é o próprio Lúcifer. E eu disse, tem que se olhar e dizer, temos que entender, porque não é um qualquer. Eu falo, isso você não está admirando. Sim. Porque o fato de eu admitir que uma pessoa tem uma certa capacidade não significa que eu esteja do lado dele, eu concordo com aquilo que ele faz. Apenas estou dizendo assim, esse cara tem inteligência. O Marco Aurélio Garcia, ele sabia o que ele queria. Por quê? Porque ele era um marxista ortodoxo e um stalinista, ao que me parecia. E por isso ele tinha uma pretensão de poder muito clara. E ele dizia para o Lula, Lula, você como meu primeiro funcionário, praticamente é isso. Ele o disse, vamos cair na real. Aquele primeiro governo tinha 2 governantes e um primeiro funcionário. Os 2 governantes eram o José Dirceu, que dizia como funciona a política interna, e tinha o Marco Aurélio Garcia, que dizia como acha que ele é o Marco Aurélio Garcia. Eu sempre via, na verdade, justamente o Celso Amorim basicamente como Marco Aurélio Garcia, porque os dois têm esse desvio de relativizar as ditaduras, colocando ali como uma democracia relativa, se afastando dos regimes democráticos, não é? E tendo aproximação com Venezuela, com Cuba, com o Irã e demais países antidemocráticos. Eu não quero supervalorizar o Marco Aurélio Garcia, não é isso. Mas é uma desproporção comparar o Celso Amorim com o Marco Aurélio Garcia, porque o Marco Aurélio Garcia ele tinha uma proposta de revolução, tinha uma proposta de a esquerda tomar conta. Por essa razão, você olhava e dizia, esse cara tem um planejamento estratégico. Discordo e a gente não pode permitir que esse planejamento estratégico seja implantado. No caso do Celso Amorim, na época do Marco Aurélio Garcia, ele, Celso Amorim, fazia o papel que o Mauro Vieira faz hoje. Só ficava falando tanto que algumas pessoas brincavam e diziam que o Celso Amorim era o cara que tinha a maior habilidade cortiça do mundo. Como cortiça? Sabe cortiça? Rolha de garrafa de vinho? Por que habilidade cortiça? Onde chegava estava sempre boiando, porque tudo já tinha sido resolvido pelo Marco Aurélio Garcia, as determinações já tinham sido dadas pelo Marco Aurélio Garcia e vinham por intermédio do governo federal, claro, do executivo, que era o presidente da República, que acompanhava as determinações do Marco Aurélio Garcia. O que está acontecendo agora? O Celso Amorim acha que ele é o Marco Aurélio Garcia. Só que ao contrário do Marco Aurélio Garcia, que tinha uma proposta revolucionária, que eu repudio, Sim. Ele age apenas por dizer, eu estou desse lado, ponto. Qual é o lado? Eu tenho que estar do lado das ditaduras, eu tenho que estar do lado que são amigos, eu estou do lado do Maduro, que é amiguinho meu. O Maduro não é ditador, ele enfrenta uma guerra econômica do império. O que me assusta é ver os americanos engolirem isso.
Porque toda vez que ele faz uma manifestação dessa, os americanos, então ele ofende diretamente os americanos. Ou Mas então, o que os americanos poderiam fazer? os americanos poderiam simplesmente estabelecer uma forma mais dura de lidar com nossos acordos bilaterais. Ou pelo menos não tomá-los como aliados preferenciais para determinadas situações. Por exemplo, teve um determinado momento Mas você não acha que os americanos eles são pragmáticos? Aí é que está o detalhe, os americanos seriam pragmáticos se estivesse no poder o Partido Republicano. Quem está no poder é o Partido Democrata, que foi tomado por uma ala extremista de esquerda. Sim. E alguns marxistas também, que querem uma revolução proletária do mundo. Isso explica até o retrocesso de Sim. influência e poder dos Estados Unidos no mundo, né? Esse refluir dos Estados Unidos no mundo é muito curioso. Quando o Trump assumiu o poder, e o Trump, ele não era republicano, mas ele seguia as diretrizes do Partido Republicano, como é que os republicanos trabalham? America First. Sim. Ou seja, significa o quê? Os interesses nacionais dos Estados Unidos em primeiro lugar. Sim. Significa que eu sou americano? Não, eu sou brasileiro. Ah. Nós brasileiros deveríamos dizer Brasília First também. Então vamos negociar pau a pau, porque determinadas pautas dos Estados Unidos confrontam os nossos interesses estratégicos. Porque convenhamos, deixa eu só colocar uma pecinha aí, Marcelo, porque convenhamos, o Brasil já não está defendendo seus próprios interesses há muito tempo. pelo menos desde dessa eleição, não é? Porque antes, o que nós tínhamos ali no governo anterior era nas relações internacionais, especialmente o governo ampliando acordos bilaterais e também apostando muito da entrada do Brasil na OCDE, para conseguir Perfeito. atrair mais investimentos no país. Agora, o que nós temos? Na verdade, nós temos o nosso governo, nosso país, defendendo ditaduras. Segura isso um minutinho para eu voltar para o Trump, senão vira papo de esquizofrênico. Eu tenho que encerrar o que no caso do Trump estava falando. Por que a questão do Trump é importante a gente saber isso? Porque o Trump, como republicano, ele atuava na defesa dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Por isso ele atuava sempre bilateralmente, ou quando ele atuava multilateralmente, ele atuava participando de blocos para constranger blocos já constituídos. O ponto de partida do Trump era esse. Sim. Quando veio os democratas, a forma de política externa é outra. Continua sendo a defesa dos interesses norte-americanos, só que eles têm um hábito de dizer: nós somos multilaterais, nós defendemos o pluralismo, nós defendemos as decisões multilaterais em organismos internacionais. Aí o que eles fazem? Envolve o mundo inteiro. Sim. Para tomar decisões que são decisões favoráveis dos Estados Unidos, e quando eles não conseguem, eles deixam o mundo numa confusão. Isso é coisa típica de Partido Democrata no poder, fazendo política externa, e nós estamos vivendo agora as consequências disso. Uhum. Ora, quando você perguntou o que os americanos poderiam fazer, os americanos poderiam fazer era muito simples. Eles poderiam simplesmente dizer que a forma como o Brasil está atuando não está de acordo com os interesses do Ocidente e dos Estados Unidos. E a partir daí não é estabelecer sanções, mas é parar de trabalhar de uma forma em que crie espaço para indivíduos que estão defendendo ditaduras. Para indivíduos. É muito simples. Aí vão dizer: peraí, então você está sendo contra o Brasil e contra o governo brasileiro? Não. Eu estou tentando entender qual seria o raciocínio estratégico correto dos Estados Unidos. E olha só, Marcelo, eu vou ser um pouquinho mais radical. Tá? O Marquês já me olhou preocupado aqui. Vou ser um pouquinho mais radical. Hoje eu defenderia, sim, a demissão do Celso Amorim, porque nós não podemos permitir que um representante brasileiro vá numa cúpula internacional e simplesmente se coloca contra um Estado democrático, nomeando-o como genocida. Não é? Nós não podemos permitir que as nossas relações internacionais, que a nossa diplomacia seja carreada por alguém, não é? Primeiro, que não está lá dentro do Itamaraty, ele é um assessor. Como assessor, meu querido, fique lá dentro com o presidente, dentro do seu gabinete lá. Você não tem que se colocar na posição do ministro das Relações Exteriores. Portanto, mas hoje eu defendo. Portanto, hoje eu defendo. Nós temos de defender. Eu quero saber se vocês defendem também aí no chat, não é que o Celso Amorim seja retirado, seja demitido do seu cargo de assessor especial de Relações Internacionais da Presidência da República, porque nós não podemos permitir isso, nós não podemos permitir que as nossas relações e que a nossa diplomacia se reduza a defender ditaduras, a defender
grupo terrorista, né, e deixar as democracias de lado. Até onde nós vamos chegar com isso? Eu quero saber também a opinião de vocês. Mas só que tem um Marcelo. detalhe, isso jamais vai acontecer, sabe por quê? Porque, na realidade, ele é um porta-voz desse pensamento que tomou conta do governo, que faz parte do pensamento do governo atual pelas personagens que são as mais importantes do governo que está aí. Então, ele simplesmente... O problema é que ele quer ser um Marco Aurélio Garcia sem ter a competência do Marco Aurélio Garcia. Aí ele vai para uma reunião de cúpula ou por uma reunião presidida por um chefe de Estado, que deveria estar... Aí sim deveria estar o chefe de Estado, se houve uma convocação, ou o ministro das Relações Exteriores, que é o cara responsável. Você foi muito precisa. Assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República é um assessor. A primeira regra para um assessor é a seguinte: no gabinete cercado, com as portas fechadas, fala-se tudo. Coloque-se o dedo na cara da autoridade, você é um idiota, você está fazendo errado, você é burro, o procedimento é esse. Abriu a porta, passa a autoridade, ele fica 2 passos atrás, porque ele é um assessor, ele não é a pessoa que está comandando. Nesse sentido, quem é a pessoa que comanda? É aquele que foi convocado e convidado para assumir o ministério. Porque o ministério, sim, é um cargo público dado para alguém definir uma política pública. O assessor não. O assessor é o cara que fala no ouvido. Então não era ele que deveria estar lá falando essas bobagens. Ele não vai ser O afastado. assessor não aparece. Não deveria. Gente, olha, eu já eu Só uma fui, coisa, eu fui... o Marco Aurélio Garcia aparecia em reuniões internacionais? Nunca. Porque ele mandava Assessor. de verdade. Sim, porque ele mandava de verdade. Ele mandava, mas ele era sabia assessor. qual era o papel dele. Não estou defendendo o Marco Aurélio Garcia, estou falando como o negócio era ruim e ficou pior, ao contrário do que o Tiririca diz. O que está pior não fica. É pior do que está não fica. Fica pior. Olha, eu fui assessora internacional, Marcelo, da Secretaria do Emprego do Governo do Estado de São Paulo, quando era o Afif o secretário. Eu era responsável pela área de relações internacionais. Eu nunca fui falar no lugar do Afif. Não tem como. Eu nunca fui falar no lugar Você é do Afif. assessora. Agora, Marcelo, né, antes de entrar no próximo quadro, nós temos um recadinho e uma novidade para vocês. Fala aí, GG. Oi Dani, oi Marcelo, que alegria estar com vocês aqui pra gente poder falar de algo muito importante, que é a saúde sexual. E hoje eu trouxe aqui uma dica bem bacana, que é o nosso Alfa Grego. O Alfa Grego é um produto natural, a gente já tem apresentado aqui, que vai melhorar a performance do homem na cama. Por que ele faz isso? Olha só, ele tem o fenogrego, tem a arginina, taurina, tem o selênio, vitamina B6, é excelente, é um produto natural que é indicado para você que está sofrendo com a disfunção erétil, para você que sofre com a ejaculação rápida e precoce e até mesmo a falta de interesse sexual. Olha só, ele melhora a circulação sanguínea na região genital do homem na hora da relação sexual. Ele fica a ponto de bala, tem uma ereção firme e forte do começo até o final. Vai prolongar o ato sexual para que você, amigo, possa proporcionar mais prazer ainda para sua parceira. E uma outra coisa interessante, se você anda infeliz com seu desempenho e até deprimido, tá com baixa testosterona, olha só que interessante, eu falei do fenogrego, e o fenogrego ajuda a aumentar a libido, a testosterona, que é o principal hormônio do homem. Então o fenogrego é um produto completo que vai ajudar você a melhorar o seu desempenho na cama. E para ter acesso a esse produto incrível é muito fácil, basta você ligar 0800 278 0025. Dani, Marcelo, preparei uma promoção para vocês aqui, olha só. Quem está nos assistindo agora, os 100 primeiros que ligarem, eu vou fazer assim, ó, 70% de desconto, que é para você experimentar. E ainda vou mandar de presente um barbeador profissional. É presente, ligou, já ganha. O frete é grátis para o Brasil inteiro e a ligação também. O telefone está aparecendo aí na tela, então já vai ligando. 0800 278 0025. 0800 278 0025. Para você adquirir o nosso Alfa Grego e melhorar o seu desempenho sexual. Ligue agora! Ligue aí, pessoal. Os 100 primeiros que ligarem vão receber 70% de desconto e de presente um barbeador. 0800 278 0025. Liguem que você... E olha, aproveitem, porque isso vai acabar rápido essa promoção. Acaba rápido. Acaba rápido. Alfa rápido. Romeo, exatamente. 0800 278 0025. Agora, só dizer, gente. Alfa Grego. Compre, liguem para vocês. Alfa Grego, 70% Alfa Grego, para os 100 que primeiros ligarem. Olha, viu aqui no Pavinato
Por favor, falem isso. É assim que vocês têm que ver. 70% de desconto para os 100 primeiros a ligarem. E, pessoal, o negócio sai muito rápido. Então, acelerem e liguem. 0800 278 0025. E vamos voltar para aquilo que a gente estava falando. Vamos lá, mas antes de seguir, Marcelo, eu vou ler aqui algumas opiniões do chat, não é? Deixa eu ver aqui. O Square Jogos, que é o user dele, né? Concordo plenamente com você, Dani, sobre a demissão do Celso Amorim. Por falar aqui, o Hélio disse o seguinte, o Hélio Oliveira, por falar em primeira classe, o Flávio Dilmo, foi ele, gente, não fui eu, tô lendo, pelo amor de Deus. O Flávio Dilmo teve a capacidade de transformar uma simples discussão de aeroporto entre uma brasileira e uma portuguesa em uma crise de Estado. Eu vi isso também, viu, Hélio? É muito triste, não é? Que representantes do governo brasileiro acabem entrando nesse tipo de situação. Luciene Portal, sim, deveria estar fora. João Oliveira, deve ficar para mostrar a cara do PT. Mas aí, não é? As consequências, consequências caem pra sobre nós, brasileiros, e não para eles. Se mostrar a cara do PT significaria que eles seriam punidos pelas bobagens que fazem ou pelos crimes que possam cometer, mas não é o que ocorre. Sempre fica a gente passando a mão na cabeça. Aliás, eu vou dar uma sugestão aqui. Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Câmara dos Deputados. Né? Vocês podem sim convocar para pedir explicações, e mais do que isso, para pedir explicações sobre a atuação do Celso Amorim. Vocês têm o poder para fazer isso, usem essas comissões, não é, vocês da oposição, com inteligência, e nós estamos aqui acompanhando as comissões e vamos atualizar também a nossa audiência sobre o que vocês estão fazendo. São os quadros que nós vamos fazer. E aí já faço uma convocação. Todo cidadão brasileiro, agora, entre no portal da Câmara dos Deputados, vai lá, Comissão de Relações Exteriores, e pressione os seus deputados para fazer uma convocação. Primeiro começa como convite. Convite é para dizer, como você está falando muita besteira e a gente sabe que você é um completo incompetente, a gente te convida para não te ofender, porque você não merece, até mesmo, independente, você já se ofende sozinho. Então venha aqui como convidado. Aí se não for, convoca-se, ele é obrigado a ir. Porque é um papel do legislativo legislar e fiscalizar. E no processo de fiscalização é convocar as autoridades do executivo para que eles prestem conta das bobagens que estão fazendo no mundo. Em especial, no caso deste assessor. Pessoal, eu vou ter que falar inteiro para vocês decorarem. Assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República. 11 termos para um cargo. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso me lembra o herdeiro do trono da Grécia, que tinha um nome gigantesco. Aí perguntaram para ele como é que você deve ser chamado. X da Grécia, porque é o que eu sou. Apenas isso. Exato. Quando você coloca muito nome para um cargo, já significa que tem alguma coisa errada nisso daí. Depois do programa, pessoal, lá no Instagram do Razão de Estado e no Twitter também, nós vamos colocar para vocês os links tanto da Comissão de Relações Exteriores do Senado quanto da Câmara, tá? Para aqueles que tiverem interesse, enviar a mensagem para que a gente possa pressionar e os deputados e senadores realmente tomarem alguma medida com relação a isso, porque eles precisam agir. Deixe seu like, não esqueça aqui na live, siga o Razão de Estado em todas as redes sociais, que é @Razão de Estado, bem facinho, gente. Vamos continuar, siga lá que depois nós vamos colocar os links para vocês. E esse programa também vai ser para isso, também vai ser para pressionar os nossos legisladores para acompanhar, porque nós temos sim instituições para a gente poder cobrar. Então, se nós não cobrarmos, nada vai acontecer. Dani, só fazer para ver a beleza do que você está falando. A essência, não existe democracia relativa, isso é coisa de indivíduo meio perdido mentalmente. A democracia significa uma coisa só. Sabe o que ela significa? Exclusivamente e apenas o controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. Exato. O que muda é a maneira de fazer esse controle, que varia de cultura para cultura, sociedade para sociedade, pela quantidade de instituições que são canais para garantir o controle que nós, cidadãos, que pagamos o salário deles, usamos para controlá-los.
qual é a jogada disso que você falou que é tão espetacular? É que são vários canais possíveis para você fazer esse controle, só que são tanto complicados para você ter acesso que a sociedade não sabe. As pessoas não esse sabem. É o nosso papel. Exato, esse é o nosso papel. Mostrar como que faz para pressionar. Então já comecem aí, ó. Deem um like pra gente, que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Vamos chamar também parlamentares para tratar desses temas, porque toda semana nós vamos acompanhar de perto o que os nossos legisladores estão realizando nessas comissões de relações internacionais. Fabuloso. E aproveitando, nós vamos entrar agora no quadro Entre Nações, Conexão Legislativa, que é justamente o nosso monitoramento sobre o que os deputados e os senadores estão fazendo nas comissões de relações internacionais, Câmara e Senado. Vieira falará sobre o envolvimento de carro diplomático no tráfico de drogas. Olha só, gente. Carro diplomático. Exatamente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falará na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados sobre o envolvimento de um carro diplomático do Brasil no tráfico de drogas. Desculpa, de drogas. Neste sentido, foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro, parabéns, deputado, do PL de São Paulo, para que o chanceler fosse convidado ao colegiado. No dia 26 de outubro, um veículo de matrícula diplomática do Brasil foi parado na fronteira entre Bulgária e a Turquia, gente, com 55 quilos de cocaína. 55 quilos de cocaína dentro de um carro diplomático do Brasil. Trata-se de um escândalo que macula a imagem internacional do Brasil e precisa ser devidamente esclarecido, afirmou Bolsonaro. E aí, Marcelo, o que você achou? 55 quilos de cocaína no carro diplomático do Brasil. Olha que coisa. Qual é o nome? Agora deu um branco no país da Ásia, não sei se é a Tailândia, onde tem pena de morte? Eu acho que não, não é a Tailândia. É a Tailândia, que teve aquele caso que teve pena de morte de brasileiros. Eu só lamento que esse carro diplomático não tenha sido apreendido lá, se é lá que isso acontece. Antes de você continuar, Marcelo, vou dar aqui um beijo para Ju Fratini, gente, que honra. está no chat aqui acompanhando Razão de Estado. Olha, direto do Politiquins por Razão de Estado. Beijo, Ju. Ju, um beijo bem grande, você é espetacular. Deveria estar aqui também como uma convidada. Ia ser muito legal ouvir a Ju. Tá? Vamos lá. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu só lamento que seja na Europa que isso tenha acontecido. Tá? Isso me deixa triste, por quê? Porque aí haverá todos aqueles floreios para tentar entender como 55 quilos de cocaína foram apreendidos num carro diplomático. Vamos primeiro colocar. Um carro diplomático, ele é isento de averiguações, ele é isento de filas, ele é isento. Por quê? Porque é dado uma imunidade. Isso está de acordo com a Convenção de Viena de 61 e 63. A Convenção de Viena de 61 trata das questões diplomáticas, de 63 das questões consulares, do estabelecimento de relações consulares, estabelecimento de consulados, e por isso eles dizem respeito a todas as ações que devem ser feitas e as isenções, ou melhor, imunidades que são dadas para os diplomatas como um respeito àquela sociedade, para que você não interfira na maneira como na sua cultura, mas isso não significa que é dado a eles o direito de cometer crimes. Os crimes são averiguados e os crimes devem ser identificados, se necessário, punidos. O que mais me assusta foi logo depois uma resposta que eu tenho a impressão que saiu, não sei se foi na embaixada ou do consulado, que eles falaram assim, eles assumiram, é verdade, um carro diplomático brasileiro sumiu das nossas garagens. Ah, sim. Não, eu preciso ler isso, é verdade. Por favor, leia. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui, Marcelo. Você foi perfeito nessa colocação. Isso logo depois. Não, realmente parece que teve mesmo, porque sumiu um carro diplomático brasileiro. Isso é simplesmente bizarro. Meu Deus, só faltava dizer que foi com fuzis e metralhadoras. E que está sendo negociado a devolução da droga, no caso da metralhadora, com aqueles que tomaram conta. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. E o Mauro Vieira tem que ir lá, sim, para prestar contas. Sim. Se você para ver, tem que cair os dois, não é só o Celso Amorim, o Mauro Vieira também. Com certeza. Pelo amor de Deus, aí que eu vou abrindo que aqui. tipo de comando sobre o aparato diplomático brasileiro? Porque a gente está vivendo uma situação, pessoal, é muito simples. Política externa é uma política pública.
Por que você faz uma política externa? É a maneira como você vai se relacionar com o mundo. Normalmente, uma política externa bem feita, ela responde às necessidades internas do país. Todas as políticas públicas internas tentam resolver problemas, mas faltam coisas. E você estabelece formas de negociação. Ponto. Quem deveria fazer isso? Para tanto, o presidente da República convida um cara e diz: você vai ser o responsável para montar essa estratégia dentro da lógica governamental. Ok. O que foi que o Lula inventou com o assessor especial lá em 2003 e com o assessor especial agora? Não, a política externa ela é imaginada por uma entidade ectoplásmica que eu chamo de assessor especial. O que faz o ministro das Relações Exteriores, que deveria ser o responsável pela formulação estratégica? Ele só trata dessas questões de prédios, de diplomatas, nomeação. É como se ele fosse, sem reduzir a função, mas é como se ele fosse o despachante, porque o despachante é uma grande função, é um grande trabalho, mas nesse caso é como se ele apenas, ao invés de ser o estrategista, ele fosse o cara que entregasse o documento. Marcelo, olha que assustador. Pelo amor de Deus. Vou ler para vocês o comunicado da Embaixada do Brasil na Bulgária, tá? Abre aspas. Com referência às notícias recentes circuladas em meios de comunicação búlgaros e turcos relativos à apreensão de um veículo diplomático na fronteira entre a Bulgária e a Turquia, a embaixada informa que comunicou às autoridades búlgaras apropriadas a falta de um de seus veículos oficiais retirado das dependências da embaixada sem autorização. Retirado da dependência da embaixada sem autorização. Foi um furto? Foi um roubo? Foram diplomatas brasileiros que foram presos. Deixa eu só te dizer o seguinte, o que eu estou perguntando é o seguinte, olha o que eles falaram, retirados da embaixada brasileira sem autorização. Foi um furto? Foi um roubo? Ou foi um diplomata que disse, eu quero passear. E simplesmente eu não preciso falar nada, porque eu sou uma autoridade. Eu sou autoridade. Como autoridade, eu faço o que eu quiser. Porque se o carro é da Embaixada Brasileira, e a Embaixada Brasileira, quem é a autoridade sou eu, então eu pego o carro e saio. Ou então, esqueçam os três anteriores, é um esquema criminoso que está lá dentro da Embaixada. Como é que você vai fazer isso? Você vai levar a Polícia Federal lá para verificar? Você vai articular, fazer um acordo internacional entre as polícias da Bulgária e do Brasil para definir como vai ser feita a investigação? Você vai colocar a Interpol no meio? Você vai trazer a polícia turca? Porque na Turquia é na porrada. Olha, Marcelo, na Turquia é diferente. Você citou os acordos internacionais com relação à imunidade diplomática, né? Mas o que eu ando observando é que essa imunidade diplomática, ela acaba não sendo cumprida, não é? Em muitos casos, especialmente, obviamente, quando nós estamos falando de crimes, como foi o caso. Isso é um crime. Isso é tráfico de drogas. É aqueles 55 quilos, gente. E detalhe, aquilo vai ser misturado com mais um monte de coisa, isso vai se tornar quase meia tonelada. Mas isso não é aplicado aqui dentro do Brasil. Eu já estive em casos, para vocês terem noção, de uma moça, se eu não me engano, da Tailândia, eu acho que era da Tailândia, Marcelo. Ela estava em situação de trabalho escravo dentro de uma diplomata que estava alocada aqui na cidade de São Paulo, tá? E sabe o que o Itamaraty fez? Nada. O Itamaraty não fez nada. Essa mulher fugiu do Brasil, não foi presa, sabe por quê? Porque o Itamaraty demora, sabe? O Itamaraty, ele não quer ter problemas com outros países. Não, a moça era da Tailândia, mas a embaixada era outra, que é para não acharem que foi da Tailândia. Não é. Não se vai dizer qual foi a embaixada, o consulado. Não, eu não vou dizer quem foi o consulado, tá? A representante de qual consulado. Mas ela, na verdade, ela estava fazendo parte de um esquema de tráfico internacional de pessoas, incluindo a questão de serviços domésticos, tá? E mulheres dentro desse tráfico internacional. Só que o Itamaraty, ele foi notificado. Quem agiu rapidamente foram os fiscais do trabalho aqui no Brasil para resgatar essa moça. Eles que foram lá dar a cara e conseguiram, sabe? Eu estive dentro desse caso, acompanhei. E simplesmente o Itamaraty não está nem aí, principalmente quando são crimes, sabe por quê? Porque eles não querem agir rápido. Essa criminosa simplesmente viajou, saiu, fugiu do nosso país e não foi presa. Eu preciso fazer alguns esclarecimentos.
Normalmente, não vou passar a mão na cabeça do Itamaraty, não. Até quando eu terminar de falar, as pessoas vão ver que tudo que você está falando confirma. Qual é a grande questão? Pela Convenção de Viena, de 61 e 1963, é dada essa imunidade diplomática e é cedido um prédio para as embaixadas e os consulados, nos quais esses representantes diplomáticos do país atuam de acordo com os seus costumes e a sua legislação. Ponto. Isso significa que é um território estrangeiro aqui? Não. Não. Não significa. Por que não significa? Porque se porventura foi feito alguma coisa inadequada, há suspeitas de coisas inadequadas, cabe ao Itamaraty e ao governo caçar a representação diplomática, ou seja, retirar as credenciais diplomáticas dessas pessoas. Ao retirar as credenciais diplomáticas, significa que ou esses indivíduos vão embora, ou eles pedem refúgio no país. Para dizer, eu sou um refugiado, eu não estava fazendo nada errado, eu sou vítima também. Agora, no entanto, uma vez caçadas as imunidades ou caçadas as credenciais diplomáticas, o que é obrigação? Você torna essas pessoas persona não grata se eles não pedirem visto de imigração para ficar aqui, tornam-nas persona não gratas, caso eles não tenham pedido, e tem que ser garantido o transporte, a saída do país com segurança, exceto se for o caso de crime. Exatamente. Porque no caso de crime aí ele tem que responder de acordo com a legislação nacional. E nesses casos, Marcelo, é complicadíssimo agir rapidamente, justamente por se tratar de um diplomata. Então você precisa de autorizações. Como é que você vai entrar dentro da casa de um diplomata? Não pode. Tá? Para fazer isso, você tem que retirar as credenciais. Por isso que como é que a Polícia Federal iria invadir ali para resgatar essa moça? Mas aí que está a jogada. Por isso que o Itamaraty deveria ter tido vergonha na cara, agido rapidamente para retirar a credencial diplomática dela e assim dar ao Brasil o direito de tratar desse prospecto criminoso. E aí eu vou te falar de um outro caso que eu acompanhei, esse já tem muitos anos, gente, que eu acompanhei, não é? Uma moça também numa situação de exploração sexual fora do nosso país, brasileira, fora do nosso país, ok? Recebida a denúncia. Foi enviado para a embaixada brasileira naquele país. Sabe o que o embaixador falou? Pede para ela me mandar uma carta oficial para que eu possa fazer alguma coisa. A mulher estava em cárcere privado. Fora e o do embaixador, Brasil, né? e ele sabia. Quando eu li aquilo, eu fiquei assim, não acredito. Sabe por quê? Porque hoje, né, e aliás, já faz tempo esse caso, não é? Mas nós não podemos mais considerar a diplomacia como se ela fosse reduzida a grandes coquetéis para tomar grandes decisões globais. Não. O Itamaraty, as representações diplomáticas estão sim ali para socorrer o cidadão brasileiro fora do país. Precisam entender, os diplomatas, eles são nossos empregados também, assim como as nossas autoridades que estão ali foram eleitas por nós, como os funcionários públicos também, precisam ter respeito com a população. Eles têm a obrigação, dizer porque que eles é uma acham que estão acima dos cidadãos. Olha, com todo respeito, um governo sério, eu não sei em que governo foi isso que aconteceu. Então vamos retirar o governo sério. Não, porque não importa o governo, entendeu? Mas vamos tirar o sério. O governo tem o dever de olhar para este embaixador e dizer, você está brincando, você não é mais o indicado do nosso país para ser o representante brasileiro neste lugar. Ponto. Por qual razão? Porque é um absurdo que ele chegue numa pessoa que está numa situação de cárcere privado ou numa situação de exploração. E tem um detalhe, essa pessoa, por ser brasileira, ela é cidadã brasileira. Exatamente. Significa que ela não está submetida apenas à legislação daquele país, está submetida à legislação nossa, da mesma forma que os nossos representantes têm um dever de proteger e dar apoio. Primeiro, dar apoio. Segundo, se descobrir que tem uma injustiça, proteger o nosso cidadão em qualquer lugar do mundo, porque eles são pagos para isso. Exatamente. Quando um cara pega e diz assim, faz o seguinte, diz para ela mandar um documento oficial, sabe o que ele está falando? Eu não quero tratar disso. Desde que ela se exploda, ela está sozinha. Com todo respeito. Este indivíduo que fez isso, este embaixador que fez isso, é que deveria ser deixado preso. Só. Para que ele saiba o que é preso. Não cumprir, abandonar as pessoas que estão em situação deveria de ser desespero. imediatamente preso. Essa questão de colocar os diplomatas como se eles estivessem acima de tudo e de todos, isso precisa ser superado. Aí que tem um detalhe.
como representantes do país, eles têm que ter imunidade para que eles possam fazer aquilo que faz. Mas eu entendi quando você disse isso, quando você fala assim, o sentimento que há com eles de que eles são uma categoria, uma casta superior da sociedade e não tem deveres perante a sociedade. Deixa eu falar para vocês, vocês são apenas empregados do povo. Exato. Com dinheiro para comprar terno de qualidade. Só isso, ok? Só isso. E não vem querer dar uma desperto para cima de mim ou para cima do cidadão brasileiro, não. E tem mais, enquanto você aprende sua excelência, diplomata tal, embaixador tal, mas no tete a tete, crie vergonha na cara, porque se você for além do que você é, você tem que ser enquadrado, porque você é um empregado do povo. Se dá de uma maneira muito elegante o termo para isso de servidor. Mas não é só servidor, não. Vamos falar da realidade? Você é um empregado do povo, então crie vergonha na sua cara. Exato. Com todo o respeito. Marcelo, o Roberto Neves aqui, ele disse o seguinte: por que o consórcio de mídia não comentou nada sobre este carro da embaixada cheio de cocaína? Porque é só aqui no Razão de Estado que vocês vão saber sobre essas notícias, sobre como os nossos legisladores estão respondendo a esses tipos de crime. Então, já sabe, deem um like, por favor, porque aqui nós não estamos fornecendo apenas informação, nós estamos apresentando também canais de pressão institucional adequado democraticamente para que nós possamos agir nesses tipos de caso. Curta, dê um like, obviamente, compartilhem, por favor, para chegar a mais pessoas, para sustentar toda essa equipe também maravilhosa. Só custa isso, o like e o compartilhamento. Só fazer um complemento. Você quer saber qual é o diferencial? É muito difícil você reunir um conjunto de elementos para trabalhar com esses assuntos. Qual é o nosso caso? Somos profissionais de relações internacionais. A Dani é formada e eu fui um daqueles que fez existirem cursos de relações internacionais do Brasil. Quando eu comecei, só havia 3. E nós criamos um grupo para espalhar cursos de relações internacionais. Hoje é muito até engraçado, Dani, que às vezes quando eu vejo concursos no qual eu faço parte, eu vejo indivíduos que foram meus alunos ou mandavam carta para mim para ir trabalhar comigo e agora eles assumem determinadas posturas e ficam meio angustiados de como lidar comigo. Aí como é que eles fazem? Abaixa a cabeça e sai. Tentam me ignorar porque eles não sabem como lidar comigo. Mas veja, profissionais de relações internacionais. Nós trabalhamos com relações internacionais há quase 17 anos, mais ou menos isso. Há 17 anos. Trabalhamos com relações internacionais. E trabalhamos com mídia e jornalismo há quase 17, 18 anos também. Então, somos profissionais de mídia, do jornalismo e das relações internacionais. Além dos títulos, que pode ter uma coisa ou outra, nós temos credenciais jornalísticas, nós temos nosso número como jornalistas. Sim. Além dos títulos, nós temos experiência, porque trabalhamos na área. Por isso, quando nós falamos, fazer pressão pode ser feita dessa maneira. As outras mídias não têm. Sabe o que eles fazem? Eles pegam um professorzinho que está mais preocupado em fazer de conta que está entendendo a disciplina e fala uma bobagem atrás da outra, e vão lá para falar e veja bem aquela frase que é tradicional na USP. O que é o veja bem? Veja, você, significa assim, você que olhou, mas não viu. Eu vi. Se você viu, você não enxergou. Eu enxerguei. E se enxergou, não fez bem, mas eu fiz. Por isso eu sou o cara. Veja bem. Aí ficam colocando os veja bem para estarem falando sobre coisas que são as mais absurdas do mundo. Dentre eles, estarem falando que existe um acordo geopolítico internacional. Juntou todos os assuntos para não falar nada. Essa é a nossa diferença. Nós sabemos do que estamos falando. Marcelo, vou aproveitar aqui que o pessoal pediu um beijo para o Amapá, ligado aqui no canal do Razão de Estado, dentro do Pavivil. Gente, muito obrigada para todos vocês. Muito obrigada também por compartilharem. Não esqueçam, por favor, curtam também. Vamos dar segmentos aqui no... Só uma coisa, deixa eu dar um beijo pro pessoal do Amapá. Sim, verdade. Pessoal, eu sou caboclo do Amazonas. Então, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre e Pará, é tudo a mesma tribo. Um beijo para nós caboquinhos lá do norte. Caboquinhos. Caboquinho com orgulho. Show. Vamos lá, ainda no quadro com relação às comissões de relações exteriores, gente. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprova emendas às Forças Armadas e ao Itamaraty
na LDO. A comissão aprovou emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, Marcelo, que são destinadas às Forças Armadas, não é, Marinha, Exército e Aeronáutica, ao Ministério da Defesa e ao Ministério das Relações Exteriores. No total, foram 15 emendas aprovadas. Até o final de novembro, a comissão ainda vai apreciar as emendas ao projeto de lei orçamentária para 2024. Na sessão de ontem, foram aprovadas as propostas para incluir na LDO temas como o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, lembra dele, Marcelo? O ProSub. Programa Nuclear da Marinha também. No âmbito do Exército, foram incluídos o projeto Forças Blindadas para aquisição de 99 viaturas, o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, faz tempo que eu não ouço falar do CISFRON, e os Sistemas de Defesa Cibernética e de Aviação do Exército. Para a Aeronáutica, foi aprovada a emenda de meta para contemplar a aquisição de mais uma unidade do cargueiro KC-390. Ressalvas de despesas com auxílios, moradia e alimentação para os diplomatas e militares que servem o país no exterior também foram objetos de emendas. A ideia é que tanto um como o outro não fiquem sem reajustes. Ambos não configuram salários e os valores necessários são fixados de acordo com o país onde atuam esses profissionais. Basicamente, a Comissão de Relações Exteriores está agora trabalhando na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Marcelo, o que você achou desses itens aí? Quando eu vejo todos esses projetos, realmente parece que estão sendo realizados investimentos na defesa nacional. Como é que você vê toda essa movimentação? Dani, eu vou jogar um monte de questões, mais do que dar resposta. Vou jogar um monte de problemas aí. Primeiro deles, parabéns à Comissão de Defesa Nacional, porque eles estão tratando daquilo que eles devem tratar, que é da defesa nacional. Sim. Aí o que eles descobrem? Que existe um conjunto de projetos que eles precisam tratar, que são projetos que já existem. Sim. Qual é o aceno? Veja, vamos tentar pegar aquilo que é subliminar. Por que eles estão tratando de um projeto que já existe? Significa que foi abandonado. Ou que não foi tratado adequadamente. Sim. Não foi cumprido, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Em síntese, dizem que são 3 coisas que são típicas do Brasil, né? A jabuticaba, tá? 2, saudade, é um termo só do Brasil, não existe em outros lugares, eu não sei, mas existe expressões de coisa. Mas tem um que é só do Brasil. Não existe em nenhum lugar do mundo e talvez não exista expressão para tentar explicar o que é esse termo. Esculhambação. É uma esculhambação, meu querido. O que está mostrando para nós é que não toca. Agora deixa. Não tem dinheiro. Tira o dinheiro e joga para lá. Mas isso aqui é o sistema de monitoramento de fronteira. Isso ainda pode ser retirado. Né? Ainda pode ser retirado. Então vamos fazer o seguinte. Como que a gente pode resolver isso? Espera aí, a gente tem que pensar no salário dos adidos militares e dos adidos culturais e dos diplomatas. Coloca tudo na mesma sopa. Significa o quê? Houve um trabalho para produzir um livro branco de defesa nacional. Sim. E uma estratégia nacional de defesa. Olha que coisa curiosa. Eu fui convidado na Frente Parlamentar de Defesa Nacional de 2011, 2012, foi uma coisa assim, quando lançaram a Estratégia Nacional de Defesa. E lá, na época, havia 2 ministros, o ministro Nelson Jobim e o ministro Mangabeira Unger, que era o cara da Secretaria Especial, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que ele era o ministro de Assuntos Estratégicos. Qual era a grande questão? Todas as pessoas com as quais eu convivi lá só desciam um cacete no Mangabeira Unger. Sim. Tanto que ele não foi no... Sabe o que eu descobri com o tempo? Ele fez a Estratégia Nacional de Defesa. Jogaram o cara de lado, fizeram uma injustiça com ele, ainda ficava um monte de gente botando o dedo e apontando para ele. Que a própria esquerda, né? A própria esquerda boicotou e boicota. Olha, e detalhe, ofenderam o cara, difamaram o cara, porque eu tava lá, então esse Mangabeira Unger, eu tinha horror quando eu ouvia falar ele. Aí eu descobri, foi ele o cara que realmente fez a Estratégia Nacional de Defesa. Sim. Naquela época existia a ideia do livro branco de defesa, uma estratégia para pensar qual é a grande estratégia do país. E olha que coisa curiosa. O Mangabeira Unger, por ser um ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ele era o cara que tinha que pensar o país 10, 15, 20 anos depois.
Por isso que foi ele que fez e não o cara da defesa que, opa, chupou para dizer que foi ele que fez. Porque ele é que pensava. Aí o que nós temos? Ali havia ideias de como você pensar a defesa do Brasil de longo prazo. Sabia-se que havia o problema da Amazônia, o problema da costa brasileira, a Amazônia Azul. Você tinha um problema de fronteira. Como é que você faz o monitoramento? Como é que você vai desenvolver uma indústria de defesa nacional? O Mangabeira estava pensando isso. Sim. Aí tem um detalhe. Independentemente, veja, eu não sou eleitor dele, nem do partido que ele apoiava na época. Não sou, mas tem que fazer justiça. Foi pensado tudo isso. Aí descobriu-se que era necessário fazer um desenvolvimento de um submarino nuclear. Eu vi um monte de idiotas falando na mídia. Por que um submarino nuclear? Meu Deus, nós vamos lançar bomba. Deixa eu explicar. O submarino nuclear não é bomba atômica. Uhum. É um reator que gera energia a partir de combustível nuclear. Por isso que um reator tem que ser específico para colocar dentro do submarino para ele gerar energia. E energia numa capacidade suficiente que consegue, inclusive, fazer o reprocessamento do oxigênio para que tenha ar puro para as pessoas respirarem lá dentro. Qual é a vantagem do submarino nuclear? O submarino nuclear, ele afunda, ele pode ficar 2 anos sem precisar subir, ele sobe por causa de efeitos psicológicos da tripulação. Tem mais um detalhe, o submarino nuclear, ele é silencioso. Qual é a vantagem que tem um submarino como arma de defesa? Quando as pessoas cantam, tem um submarino na área, é um pânico para todos aqueles que querem invadir um país por ar, Aliás, por Marcelo, terra. seria até interessante a gente convidar no próximo Razão o Leonan Guimarães, Sim, porque vamos aí convidar. nós podemos debater com ele a questão da Amazônia Azul, porque ele foi Ele foi CEO da Amazônia Azul. da Amazônia Azul, Foi CEO da Eletronuclear. da Eletronuclear, então ele conhece bem esses projetos Sim. com relação da Marinha, né? Ele foi da Marinha. Ele é capitão de mar e guerra da Marinha, só que ele foi para a reserva quando ele foi atuar. E ele acompanhou todo o projeto nuclear da Marinha. Porque tem um detalhe, o projeto nuclear da Marinha foi exatamente para produzir o reator e produzir o enriquecimento de urânio. Sim. Por qual razão? Enriquecer o urânio num percentual que possa ser utilizado como combustível para os reatores. Ora, qual era o grande temor? Nós, pessoal, para ver o que é o desrespeito com o dinheiro público e o desrespeito com a inteligência do brasileiro. Nós, brasileiros, em especial da Marinha do Brasil, desenvolver um sistema de jatos centrífugos para enriquecimento de urânio e não precisou de ninguém no mundo para fazer. Na hora que nós conseguimos desenvolver e falar assim, meu Deus, os brasileiros sabem enriquecer urânio. Eles podem produzir combustível, podem produzir material para a medicina e podem, inclusive, produzir armamento nuclear se quiserem. Nós tínhamos recusado produzir armamentos nucleares em carta, em documentos. Qual foi o detalhe? Sabe o que fizeram? Vocês não precisam disso. Por que vocês não compram combustível nosso já, que a gente já tem pronto? Para esvaziar. Aí ficou um bando de gente de esquerda apoiando aqueles que queriam minar a nossa capacidade de produzir combustível nuclear, produzir energia nuclear. Ora, nós desenvolvemos aqui, que foi o projeto da Marinha. Sim. O projeto da Marinha do reator, que conseguiu uma coisa que é uma proeza internacional. Poucos países do mundo conseguiram desenvolver isso, e ainda mais autonomamente, sozinho. O Brasil conseguiu, a Marinha do Brasil conseguiu. Olha que coisa assustadora. Agora nós temos o ProSub, que é o sistema de submarinos. O ProSub é com a França. Meu Deus do céu. Com a França. Eu preferia que fosse com a Alemanha. Eu preferia que fosse com os Estados Unidos. Eu preferia que fosse com a Rússia. Mas por que com a França? Tudo bem, foi com a França, que é um dos poucos países do mundo que tem. A França, para produzir... Veja, o submarino nuclear não é uma bomba nuclear. É um submarino que tem no seu corpo capacidade de suportar tanto a pressão da profundidade, para aí precisa produzir submarinos, da mesma maneira capacidade de acomodar um reator nuclear. Por isso que é um submarino nuclear, Marcelo, com quem tem tecnologia. Não é todo mundo tem essa tecnologia. É que eu não acompanho mais de perto esse tema, mas já faz muito tempo que eu ouço falar desse submarino nuclear. Estou tocando adiante. E não acontece nada? Era para estar em 2026, 2030, alguma coisa, já está nos nossos submarinos nucleares. Acho que desde quando eu estava na faculdade,
Eu ouso falar desse submarino. Sabe por qual razão? Pela mesma. Primeiro, quando lançou a possibilidade de ter submarinos nucleares no Brasil, aí vieram os defensores de quero-quero aquático. Não, veja bem, porque isso é um absurdo, é jogar dinheiro fora. Eles não entendem que tudo aquilo que significa você desenvolver essa tecnologia, você não precisa nem ter o submarino, você só precisa ter a tecnologia para produzir, porque você pode aplicar na sociedade como um todo, gerar riqueza, gerar emprego, gerar empreendedorismo. Exemplo, no caso do CISFRON, para ter um sistema de monitoramento da fronteira, você sabe quanto é a média de quantas empresas você envolve para produzir desde um chip até um projetil, uma bala? 300 empresas. Isso é emprego que gera. Porque você está desenvolvendo essa mesma coisa do submarino nuclear. Sim. Quando teve a questão, eu participei dessa briga e algumas pessoas se irritaram comigo. Foi o mesmo período que compraram o nosso porta-aviões. Aí eu me irritei. Porque eu disse, vem cá, porta-aviões é uma arma de ataque, não é uma arma de defesa. Por quê? Porque um porta-aviões ele carrega uma quantidade de aeronaves de bombardeio, ele vai para o mar, e se você mandar o porta-aviões sozinho, ele é afundado, porque ele é lento. Sim. Então basta vir alguns submarinos, derruba o porta-aviões. Então você precisa ter no porta-aviões um conjunto de belonaves em volta, incluindo submarinos, para dar proteção para ele, para você atacar alguém. Aí eu perguntei, nós queremos projetar poder em quem? Em Angola? Nós vamos projetar poder em quem? No Uruguai, por mar? O Uruguai é fronteira, só atravessar a fronteira, os uruguaios, graças a Deus, alguém está nos invadindo para ajudar a gente a desenvolver. Pô, da Argentina? Vamos projetar poder com porta-aviões? Ah, não, provavelmente é nos Estados Unidos. Nós vamos mandar um porta-aviões para catar as garrafas de cerveja que eles podem lançar no mar. Não é possível. Aí o que foi que eu disse na época? Por que um porta-aviões que vai significar um gasto da Marinha gigantesco se nós podemos ter, ao invés desses porta-aviões, 10, 20 submarinos? Um submarino na água é um pavor que cria para qualquer indivíduo que queira nos atacar. O submarino é uma arma de defesa além de ser de ataque. O porta-aviões, para colocar ele no mar, para colocar ele no mar, significaria um gasto gigantesco. E eu não sei se é verdade, mas algumas pessoas diziam que para colocar um porta-aviões para navegar é a metade do combustível da Marinha. O João Oliveira lembrou aqui do porta-aviões do Brasil que foi afundado. Nós tivemos dois, né? Foi o Minas Gerais, que virou sucata, e parece que o FOR, que se transformou em São Paulo, acho que ele foi afundado, sim, o São Paulo. A Marina não queria, lembra? Que ninguém queria, porque as pessoas, para começar, o São Paulo, que era o porta-aviões maior que nós tínhamos, que nós compramos, foi depois, primeiro o Minas Gerais. Minas Gerais era uma espécie de Fiat 147L. Quem já viu o Fiat 147L, foi um dos primeiros carros da Fiat até aqui no Brasil, que quando você passava a marcha, você não passava com as mãos, você passava com o pé, porque você tinha que chutar a marcha para funcionar. E quando ele travava, você ia de primeira, do 0 aos 240, porque não tinha como passar a marcha. Quando engatava, engatava. Sim. Então, o nosso Minas Gerais era uma espécie de Fiat 147L. Aí, não, vamos trazer o porta-aviões FOR, que era esse o nome do porta-aviões francês, que nós vamos ter, quem sabe, ali, uma espécie de Toyota Corolla, que é um belo carro. Não, na realidade, chegou um Chevetão. Os franceses queriam vender aquilo por um preço irrisório, só que a legislação francesa não permitia que se vendesse para aquele preço irrisório. O que os franceses fizeram? Venderam pelo preço mínimo permitido pela legislação francesa e falaram o seguinte: mas a gente tem que modernizar e aparelhar esse porta-aviões. A gente assina contratos associados para aparelhar isso. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam a caixa do sapato dizendo que lá dentro tinha um sapato de couro de cromo alemão. Aí você compra a caixa, aí você liga lá para a fábrica de sapatos, agora manda a língua do sapato, agora manda o solado do sapato. Para cada língua, solado e cadarço, era cobrado um novo porta-aviões ou um preço gigantesco. E fizeram essa porcaria. É o orgulho de quê? Ter um porta-aviões que os franceses não queriam. Pois é. Para modernizar uma penca de dinheiro. É a crítica que eu fiz e alguns militares não gostaram. Falaram que eu estava debochando. Pessoal, não estou debochando, isso já debocha por si próprio.
não precisa de mim para debochar. Nós vamos deixar esse tema para trazer o Leonan Sim. aqui. O Leonan vai bater em mim, porque o Leonan com certeza. Mas... Aí que é bom, né, gente? Vocês gostam também, não gostam? Eu gosto. Vamos lá. Cenário eleitoral. Marcelo, nós vamos rapidinho aqui, que horas são? o nosso programa está Gente, quase tá no fim já. Pá. Mas nós não podemos deixar aqui de falar do quadro Cenário Eleitoral. Olha só, reviravolta lá na Espanha. A eleição ainda está dando o que falar lá na Espanha. Até agora não teve o primeiro-ministro não assumiu após as eleições, não é? Mas olha só, socialistas e separatistas espanhóis assinam um acordo de anistia, abrindo caminho para o novo governo de Sánchez, que é a esquerda lá na Espanha, tá? Negociadores do Partido Socialista Espanhol e dos separatistas catalães, juntos pela Catalunha, discutiram nesta quinta-feira, hoje, um acordo sobre uma futura lei de anistia para os envolvidos na tentativa separatista de 2017 na Catalunha, abrindo caminho para a reintegração do primeiro-ministro em exercício, Pedro Sánchez, para um novo mandato. O que aconteceu? Vocês sabem que teve eleições lá na Catalunha, não, desculpa, na Espanha. Não é porque ocorreram as eleições, tá? A direita, ela teve o maior número de votos, mas não conseguiu o maior número de cadeiras no parlamento, que essa é a grande questão. Ora, a direita ganhou, mas não conseguiu. E o que aconteceu a partir daí? Não é? Foram abertas negociações porque precisa chegar a um consenso, a finalmente conseguir entender como você consegue fechar esse cenário eleitoral da Espanha. Afinal, a direita ganhou, mas não conseguiu as cadeiras. E essa pode ser a primeira vez da história da Espanha, das eleições, que assume um governo que não ganhou a maioria dos votos, mas conseguiu, por via de negociações, o maior número de cadeiras no parlamento. Para quem não sabe, a Espanha é uma monarquia parlamentarista, tá? Então é por isso que é diferente o sistema deles do nosso. Então, quando você tem a eleição para o primeiro-ministro, eles precisam do maior número de cadeiras no Congresso deles lá, não é? Só que olha só como a esquerda, como o Partido Socialista conseguiu ali dar uma reviravolta nesse cenário, porque até então estava até previsto que a direita iria conseguir assumir, tá? Por conta das negociações que aconteceram. Mas aí, né, os socialistas resolveram negociar com os separatistas catalães. Para quê? Para ter uma lei de anistia. Foi um acordo, né? Um acordo. Nos perdoa, a gente te apoia para vocês continuarem no poder fazendo a porcaria que vocês fazem. E aí o que acontece? Nós temos as cadeiras que nos faltavam para assumir o poder lá na Espanha, ou para continuar. Então, em primeiro lugar, não resolve o problema dos socialistas, que não estavam com apoio suficiente para continuar no governo, né? Então vão tentar continuar no governo meio que a forceps, sabe? Marcelo, como é que você está vendo essa situação caótica? Porque basicamente o que vão fazer? Vão reintegrar os separatistas catalães, não é? Que o Puyol, ele saiu... Lembro, ele fugiu. Ele fugiu porque ele ia ser preso. Ele ia ser preso, ele ia ser preso simplesmente porque ele levantou um referendo ilegal dentro da Catalunha para conseguir a independência, se separar da Espanha. E essa é realmente uma novela. E olha para você ver como essa novela, ela traz as contradições e a incapacidade de entender a realidade cultural dos povos. Sim. O que foi que a Catalunha fez em 2017? Eu me lembro que eu acompanhei. E nós acompanhamos aquilo porque era muito interessante. Foi feito um referendo que é considerado ilegal por uma única razão. Era um referendo para pedir a separação da Catalunha da Espanha, e o que estabelecia que esse referendo tinha que ser pela Espanha inteira para saber se a Espanha autorizava ou não, se os próprios espanhóis aceitavam. Sim. Olha que coisa curiosa. É interessante que os catalães, eles falem, eles queiram. É interessante que parte dos no grupo significativo de partidos também acham que seja legal, até pela autodeterminação dos povos. Olha, os catalães eles têm o direito de dizer e pedir a sua autonomia. Queira ou não queira, a Catalunha é uma coisa à parte na Espanha.
Ela é gigantesca perto da Espanha. A Catalunha sozinha é um país. Mas por que eu estou fazendo tudo isso? O que foi que aconteceu na Crimeia? Ó, e o rei não quis intervir, viu? Só um minuto. O que aconteceu na Crimeia? Não foi o mesmo argumento? A Crimeia não fez um referendo ilegal? Sim. Porque só apenas a população da Crimeia que participou e a Constituição ucraniana exigia que todos participassem, e não foi usado o mesmo argumento da autodeterminação dos povos Sim. para separar a Crimeia e depois a Crimeia pedir incorporação na Rússia? Sim. Não estou defendendo a Rússia, estou Sim. tentando mostrar como essa questão da Espanha é confusa e aí envolve outras coisas. Sim. Envolve a União Europeia. A União Europeia aceita, para a União Europeia é importante, porque se a Catalunha sair, é um Estado a mais membro da União Europeia, que tem mais parlamentares lá, que pode apoiar a União Europeia, ou seja, a União Europeia está não aí. Mas tem uma coisa que para mim é aquela que mais me deixa angustiado. Você falou, é uma monarquia parlamentarista. Sim. Dentro da lógica da construção de uma forma de governo e um regime de governo, não é regime político, a Espanha é democrática, nem se discute isso. Regime de governo é uma coisa, é a relação parlamentarismo ou presidencialismo, e forma de governo, monarquia ou república. Qual é a grande jogada que tem? Ali, eles têm dois dos melhores modelos. E o rei não está fazendo a única coisa que deveria fazer. Sabe o que o rei... Aí o rei deveria dizer, olha, o negócio é o seguinte, a Espanha existe por minha causa, é fato. A Espanha poderia se fragmentar inteira. Sim. Por causa da monarquia, a Espanha continua unida. Então, nesse caso, vamos decidir isso? Está dissolvido o parlamento. Vamos fazer novas eleições até chegar a ter um partido que tenha um programa concreto e não tenha esculhambação e negociar. E essa falta de ação do jovem rei, tá? Que saudade o Juan Carlos, pois hein? É, quando o Juan Carlos chegava aqui, o Chaves... Por que não ter calhas? Cala a boca! Aliás, a gente tem que fazer uma vinheta com esse com o rei Juan Carlos. Por que não ter caias? Por que não ter caias? Vamos fazer um quadro, por que não ter caias? Né? Vamos fazer esse quadro, aí, é isso mesmo. Gente, o jovem rei me parece estar uma espécie de medo de agir com as suas funções efetivamente, por fim, não é? Agir quando deveria. E mais, essa falta de ação dele pode, mais cedo ou mais tarde, acabar até mesmo com relação à unidade na Espanha, se ele não agir devidamente. Mas isso a gente volta no próximo programa, tá, para falar, porque já está acabando. Tem só Beijo 20 segundos. para todos vocês, curtam, compartilhem. Cristiana Brigoni manda beijo para Porto Alegre. Beijo para Porto Alegre. A minha amada Porto Alegre. Eu adoro. Elma Souza Rodrigues, Roraima aqui. Beijo para Roraima também. Mas não se esqueça, Trema nos Us, de segunda às sextas, tá? A partir das 6h30 da tarde, e nós temos também o Politi Queens, segundas, quartas e sextas, às 14 horas, não se esqueçam, o Razão de Estado, sempre terças e quintas, às 16 horas. Marcelo? E mais programas virão, se preparem. Exato. Vai vir coisa muito legal. Um beijo para todos vocês. Beijo e até o próximo programa.